A possibilidade do encontro presencial de novembro, tu quer dizer? Tá. A gente tem uma data reservada no Clube do Comércio, eu não lembro o nome do lugar. City Contas. City Contas, sei que tem a ver com comércio. No City Contas, em novembro, se a pandemia permitir, a nossa roda de conversa se fará de modo presencial, daí no mês de novembro, né? Dia 6/11. Dia 6/11. Então, já fica aí, depois a gente vai lançar um cardzinho assim com todos os nossos encontros do ano, os nossos meses e os temas. E se a pandemia permitir, dia 6/11, encontro presencial lá no City Contas. Essa nossa roda de conversa vai se transformar numa roda de conversa presencial. E o pessoal que está nos acompanhando de fora pode acompanhar também virtualmente, né? Que mais eu ia dizer? Eu ia dizer, bom, saudar a presença aqui da Ju e do Diego, né? A gente já comentou um pouquinho sobre eles. O Diego também veio conhecer qual é a nossa realidade do mundo celíaco, né? Uma doença que todo mundo sabe que afeta entre 0,5% e 1% da população, né? É uma doença que é genética, não tem o que fazer, a gente tem a predisposição, pode desenvolver ou não, e muitas vezes a gente sabe que ela é pouco entendida, pouco vista, pouco conhecida, pelo simples fato de ser uma coisa interna, não está externalizada no nosso corpo, a gente não está aqui, não se vê que a gente é celíaco, né? A gente sabe que é celíaco por várias outras razões. Eu sempre faço o comparativo para quem está se acercando ao mundo celíaco, né? Que todo mundo conhece um síndrome de Down, uma pessoa com síndrome de Down. E o síndrome de Down, a taxa de epidemiologia do síndrome de Down é menos de 0,2% na população. Os celíacos são de 0,5% a 1%, quer dizer que de cada 200 pessoas, entre 1 e 2 pessoas vai ter doença celíaca. E doença celíaca não tratada leva a outras comorbidades, inclusive levando a câncer, né? Essa é a grande luta que a gente tem dos celíacos, que a doença celíaca ela não é conhecida ainda pelo meio médico e pelo meio da gastronomia, da nutrição, dos restaurantes, né? Todas essas questões que nos permeiam e a gente vive isso cotidianamente. Então, a maneira que a gente consegue trabalhar aqui no Brasil e no resto do mundo é através de legislação e conscientização, né? E pouco a pouco a gente vai ganhando parceiros nessa nossa busca, nesse nosso caminho. E é isso que a gente faz, né? Vocês podem abrir microfone, falar, tem a ferramenta, levantar a mãozinha, e depois a Ju convidar ela para dar uma palavra inicial sobre o que ela já conhece sobre legislação, que inclusive é o trabalho de conclusão dela, da graduação em nutrição, coisa que ela levantou aí bastante dados, ela conseguiu aprovar uma lei no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, estabelecendo o Dia do Celíaco, uma lei muito similar à nossa aqui do estado do Mato Grosso, né? A nossa lei municipal, a Lei Emanuel Gessev, que foi uma batalha da Sílvia, é uma lei que fala da merenda escolar, principalmente, né? Então, a gente tem que começar a conjugar todas essas legislações que existem para a gente cada vez ter mais proteção para nós, já que somos 1% da população, né? Posso começar? Pode, pode. Gente, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês para a gente conversar sobre esse tema tão importante que é a legislação e a proteção do celíaco. Como o Léo disse, a minha formação toda é na área jurídica. Eu sou bacharel em Direito, fiz especialização e mestrado em Direito também. E aí, quando o Fabrício foi diagnosticado celíaco, a vida virou de ponta cabeça, né? E aí eu resolvi que eu precisaria usar toda a minha formação aí para, de alguma forma, ajudar especificamente essa população. Foi
isso no ano de 2015, quando foi, se eu não me engano, 2016, com o apoio de um vereador da cidade de São Leopoldo, que é onde a gente morava, a gente conseguiu a aprovação da legislação para conscientização mesmo, porque a maior dificuldade que a gente tem hoje é em relação à conscientização. Por quê? Porque legislação a gente tem, leis a gente tem aos montes protegendo o celíaco, mas a nossa dificuldade é trazer efetividade para essas leis e também fazer com que as pessoas tenham consciência de que não é, assim, não é, como a gente costuma dizer, não é um mimimi, não é uma besteira. É uma doença grave e que precisa ser cuidada. Eu sempre digo que a nossa maior dificuldade hoje é, de fato, o diagnóstico. Depois que... Porque, assim, a gente passa por um primeiro momento, que é não encontrar médicos que conheçam a doença. Vocês podem dizer por vocês e eu posso dizer pelo Fabrício. Quantos médicos a gente precisou visitar antes que o diagnóstico de fato acontecesse? A Silvia passou muito com o Emanuel até ter o diagnóstico. Então, a nossa primeira dificuldade esbarra na medicina. E aí, quando a gente tem um diagnóstico, a gente vai para a segunda etapa, que também nos traz alguma dificuldade, que é fazer com que as leis que a gente tem sejam aplicadas e que a gente consiga, de fato, fazer com que elas sejam efetivas no nosso dia a dia. E aí, quando eu fui para a segunda graduação, que aí, com essa história toda do diagnóstico do Fabrício, aí eu resolvi que eu queria ajudar os celíacos a comerem, porque na época do diagnóstico dele, a gente não encontrava comida fácil como a gente encontra hoje, né? Na época, isso faz, e assim, não é muito tempo, gente, é 5 anos atrás. A gente tinha muita dificuldade. E o que me veio à cabeça, que me fez mudar toda a minha trajetória, foi bem simples. Gente, nós que moramos numa cidade grande, a gente tem uma dificuldade imensa de achar comida. E quem mora no interior? Quem mora nas cidades mais afastadas, como que se alimenta? Porque, assim, celíaco não é uma pessoa doente. Celíaco é uma pessoa saudável desde que tenha uma alimentação dentro daquilo que ele pode ter. À medida em que ele não consegue ter uma alimentação adequada, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, ele passa a ser um doente. Né? À medida que a gente não consiga ter a dieta 100% sem glúten, a gente vai desenvolvendo, além das comorbidades que vêm com a própria doença celíaca, outras doenças associadas. Então, aí fui para a segunda graduação, depois de iniciar a empresa, e aí fui estudar nutrição. E foi na faculdade de nutrição que eu falei assim, poxa, como que eu vou juntar as duas coisas? Todos os meus 10 anos estudando direito, com mais os 4 anos da nutrição e a experiência que eu tive acompanhando, não só o diagnóstico do Fabrício, mas de muitos clientes da loja, né, que vêm até mim com o diagnóstico. E aí foi pensando nisso que eu fiz o meu trabalho de conclusão. Eu estou encerrando a faculdade agora no fim do ano, se a pandemia permitir. E aí eu fui estudar as legislações que nos protegem para fazer com que as informações que a gente tenha no rótulo sejam informações confiáveis. Porque a gente sabe que hoje a nossa dificuldade está aí. A gente tem rótulo, a gente tem lei, mas os rótulos não são confiáveis. Roda está aberta, gente. Quem quiser conversar, falamos de rótulos, falamos de legislação, falamos de tudo. Bora jogar aí a conversa fora. Vou concluir algumas coisas para que o Diego também compreenda um pouco mais do que é, né, esse mundo nosso. Em 2017, o Diego me conheceu na Câmara Municipal através da Lei Emanuel Giseve, como o Léo mesmo disse. E uma das abrangentes da lei é a capacitação para a equipe escolar. Uma lei extremamente importante, porém sem nenhuma aplicabilidade desde então. Nunca foi aplicado desde 2017 nenhuma capacitação para a equipe escolar. E nós, do grupo de celíacos, quando eu e a Celina ainda éramos frente do grupo, né? Hoje quem está à frente do grupo é o Léo, nós somos o apoio agora, nós sempre propusemos ao município que essa capacitação nós mesmos poderíamos oferecer, já que temos nutricionistas no nosso grupo, temos educadores no nosso grupo, de forma gratuita para o município, e nunca foi aceito. Tá? Essa é uma das coisas que, infelizmente, como a Juliana falou, assim, nós temos várias leis, como o Léo mesmo também disse, mas sem nenhuma aplicabilidade. Então, para que a lei
se ela não é aplicada, né? E ainda esbarramos com o preconceito, podemos falar assim, de que somos frescos, que o pouquinho pode fazer mal, que a massinha de modelar, que lá em 2017 foi oferecida para Emanuel com glúten, ele não ia comer, então, porque iria fazer mal. E tudo isso ainda faz mal. E não vamos falar só sobre nós celíacos, né, Léo? Já que alguns celíacos desenvolvem outras alergias alimentares. Então, assim, o que eles fazem com o pote de iogurte que é servido para as crianças? Eles fazem o jogo de boliche para as crianças brincar. Uma criança alérgica a leite, brincar com um pote de iogurte pode ser um risco muito grande. Esse pote de iogurte também pode ter contido glúten. Aí o risco para o celíaco também. Então, a gente vai um pouquinho além. O quão importante é essa capacitação para toda a equipe escolar que nunca foi aplicada dentro do município de Cuiabá. A gente vai impedir riscos e levando informação. De 2017 para cá, eu uso uma frase que eu aprendi a duras custas com a história da massinha de modelar, que todo grupo conhece, o Diego também conhece, que quando nós não temos informação, somos ignorantes. Com a informação, podemos escolher permanecer ou não na ignorância. Por enquanto, o município de Cuiabá se torna ignorante, porque nem a possibilidade de levar informação nós temos. Outro fato bastante importante que o Léo colocou, existe um protocolo federal do SUS, onde nós temos o direito aos exames em rede pública. No estado de Cuiabá, esse protocolo não é exercido. Eu, Silvia, mãe do Emanuel, aqui em casa só Emanuel tem um plano de saúde, eu não consegui fazer os exames pelo SUS, eu tive que fazer por particular. E são simples exames de sangue e endoscopia com biópsia. Não é nada mirabolante para se conseguir o diagnóstico. Então, a gente, apesar de ser uma capital, um estado muito rico, infelizmente estamos defasados de tudo isso que, assim, a gente se encontra. Fora a impossibilidade, nós não temos um restaurante onde a gente possa comer, nós não temos nenhuma legislação com relação às produtoras locais. O mesmo ambiente, Diego, que produz um alimento com glúten, ele não pode se produzir um alimento sem glúten. E nós deparamos com produtores que ou não sabem essa informação e quando tem essa informação não dão importância. E vendem esse alimento, assim, de certa forma nos enganando. O recém-diagnosticado não tem essa informação do seu médico. Ele vem buscar em Google, nos grupos, nesse apoio. Aí você imagina esse celíaco comendo um pão que originalmente não teria glúten, porém pela contaminação cruzada ele contém glúten. Então ele passando mal sem ao menos saber. Então, assim, a gente precisa muito de apoio legislativo para que a gente melhore a nossa condição de vida. A roda é aberta, pode falar, gente. Eu tenho uma consideração a fazer. Se a gente for pegar o ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem legislações de proteção ao celíaco desde a Constituição Federal até as legislações municipais e algumas... me fugiu o nome? A RDC... Como chama, Léo? Resoluções? Resoluções, exato. E resoluções que nos dão o suporte necessário para que a gente tenha segurança na alimentação. Aonde está a falha? A falha, a gente tem 2 pontos de falha muito grande. Primeiro, falha do poder público nas fiscalizações. Então, as empresas hoje, o que elas fazem? Elas rotulam sem glúten aquilo que é naturalmente sem glúten. E ainda tem empresa que faz pior, que rotula sem glúten produto que tem glúten. Eu já vi mais de um produto assim. Essa semana mesmo eu peguei um biscoito que era feito à base de trigo, gente. Trigo, literalmente tinha trigo na composição.
E aí estava assim, não contém glúten, alérgicos contém trigo. Ou seja, as empresas sequer sabem o que é glúten. Então, a gente tem uma legislação linda. O Brasil é um dos países mais avançados em termos de legislação para proteção de celíacos e para proteção de alérgicos. A gente tem a RDC 16 da Anvisa, ela assim, ó, no papel ela é um espetáculo. E a gente não deveria ter nenhum problema de rotulagem se ela fosse cumprida pelas empresas e se a gente tivesse um poder público atuante na fiscalização. Infelizmente, a gente sabe que no Brasil as coisas funcionam como? Quando o bolso do empresário aperta. Enquanto o bolso dele não é atingido, ele não vai se preocupar em estudar doença celíaca, ele não vai se preocupar em estudar alergia alimentar, ele não vai se preocupar em fazer um rótulo correto. Por quê? Porque rótulo correto, gente, não vende. Se a empresa coloca lá que tem glúten, quantas pessoas vão deixar de comprar? Hoje em dia, a gente vive um momento que o não contém glúten vira febre, né? Todo mundo, não, eu não como glúten. Eu não posso comer glúten. O glúten me incha. Eu fico inflamada pelo glúten. E aí, as pessoas começaram a ver isso como um mecanismo de afastamento do consumidor. E aí, ele acaba fazendo um rótulo errado para tentar vender mais. Ou seja, ele descumpre uma série de legislações para vender mais, ao invés de fazer ao contrário e proteger essa população. Porque, assim, a gente tem uma lei que ela é específica para celíacos, que é a lei do não contém glúten, ela foi feita para celíacos. Então, teoricamente, se um produto está escrito não contém glúten, ele deveria ser seguro para celíacos. E por que ele não é? Assim, a gente tem desconhecimento do empresariado em geral, porque assim, as pessoas acham que é simples. Não, eu vendo castanha, no meu produto não tem glúten. Gente, isso pode ter. E aí o maquinário, o transporte, uma série de situações. Então, eu acho que é bem isso que a Silvia falou, a gente tem muitas legislações pouco aplicadas. Se a gente pega a nossa Constituição, ela diz o que lá? Que a gente tem direito a uma alimentação segura. Isso é um direito assegurado à população. E o que o celíaco precisa para ter uma alimentação segura? É tão simples, ele só precisa de um alimento que é sem glúten realmente, sem contaminação cruzada. Então, a gente esbarra numa situação que, sem fiscalização, as empresas não tomam consciência, sem obrigatoriedade de testes, as empresas não tomam consciência, e elas só vão tomar consciência quando chega no Poder Judiciário uma ação de um celíaco que passou mal, e aí processou a empresa. Aí, quando isso acontece, eles começam a repensar a situação. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu acompanhei uma cliente aqui da loja que, no caso dela, era leite, não era glúten. Mas na Páscoa ela comprou um ovo de Páscoa que teoricamente era seguro para alérgicos a leite. E a filha dela acabou no hospital com anafilaxia. E cliente aqui da loja. A gente sabia? Não, a gente não sabia. Por quê? Porque a empresa, quando a gente comprou, mandou os laudos e nos laudos não constava a presença de leite. E isso acontece seguidamente com celíaco. Celíaco que come um produto rotulando não contém glúten, e aí a barriga dele diz totalmente o contrário disso. Então, assim, eu acompanho... Isso quando a barriga diz, né? Tem aqueles que não dizem, que é o meu caso. Exato. Eu não posso dizer que é o caso do Fabrício, porque o Fabrício, ele cheira o glúten à distância, assim, ele tem um pouquinho de glúten o suficiente para fazer um estrago nele e de precisar ir para o hospital. Mas muitos celíacos não têm sintomas. Ou celíacos têm sintomas que nem pensam que pode ser contaminação cruzada, mas está ativando ali a doença, né? Então, a gente precisa de alguém que pense na população celíaca para efetivar os direitos que a gente tem. Então, em Cuiabá, por exemplo, a gente precisa de um poder legislativo que esteja à frente para fazer a legislação ir para frente. Então, assim, a gente tem a lei do Emanuel que prevê o treinamento. Por que o treinamento não está acontecendo? Falta o quê? Falta um decreto para regulamentar a legislação?
Falta boa vontade do poder público? O que falta para isso acontecer? Né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse ponto. O que a gente, como celíaco, pode fazer, mas o que o poder público pode fazer para nos proteger? Porque só a lei não vai nos trazer segurança. Eu fiz no meu TCC, a gente tem pelo menos 12 leis de proteção a celíacos. Isso a nível nacional, sem contar leis estaduais, sem contar leis municipais. Por que tem tanto celíaco passando mal? Por que tem tanto celíaco com dificuldade de diagnóstico? Por que a gente tem assim tanto celíaco que poderia não estar sofrendo tanto, sendo que a gente tem lei para nos proteger? Né? Eu acho que esse é o ponto de partida da nossa conversa. Isso é muito legal, já passando a palavra para o Diego, né? Que a função do legislativo, que é onde o Diego se insere, não é só o legislar de criar leis, mas também o de policiar, de verificar, de ver se as leis estão sendo cumpridas. Isso é a função do legislativo, se o executivo está fazendo esse papel também, né? Isso é muito importante. E, Léo, eu vou interromper um pouquinho, nem deixando o Diego entrar. Quando eu convidei o Diego, foi justamente porque eu acompanho o trabalho dele. Desde o ano passado, eu venho acompanhando o trabalho de alguns vereadores do nosso município. E o Diego é uma das pessoas a quais faz essa investigação, podemos dizer assim, né? De saber o que está sendo aplicado, saber o que está sendo efetivo ou não no município, diante de algumas leis já presentes, né? Então, isso eu acho bem legal do trabalho do Diego e quero ressaltar isso, a qual eu admiro muito esse trabalho que vem sendo feito por ele. Tem que te desmutar aí, Diego. Oi, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Eu achei que eu estava com problema aqui, na verdade não estava bem conectado, eu estava fazendo coisa errada, realmente. Bom, eu quero agradecer imensamente o convite, dizer que para mim é uma honra gigante poder estar aqui com vocês, e confesso que eu já tinha ouvido uma coisa ou outra sobre a nossa realidade de Cuiabá. Lembro da lei que nós aprovamos, acho que no início do segundo semestre de 2017, foi na primeira legislatura que eu participei, tendo o Emanuel lá na Câmara também, quando nós nos conhecemos, foi uma lei que nós aprovamos, e realmente na época foi um momento de euforia, né, porque pensávamos, e eu me recordo das falas em tribuna, eu lembro até a receptividade que a gente teve, as pessoas comentando da necessidade que uma lei nesse sentido fosse aprovada em Cuiabá. Mas, infelizmente, como todos já disseram aqui, e eu sei que é voz corrente no Brasil, que no Brasil nós temos um exagero legislativo e pouca aplicabilidade, né? E essa aplicabilidade, muitas das vezes, ela prejudica, a ausência de aplicabilidade prejudica as situações como o caso dos celíacos. Há pouco eu estava aqui também no WhatsApp respondendo a um amigo meu, porque agora o Cuiabá está na Série A do Campeonato Brasileiro, ele mora na região ali da Arena Pantanal, e ele me reclamando que a torcida do Cuiabá está lá soltando muitos fogos, e os cães não estão suportando, né, eles sofrem muito com isso. E nós temos lei em Cuiabá que proíbe fogos com som. Então, tanto quanto essa questão da alimentação escolar no município de Cuiabá, há inúmeras, centenas de outras leis que, infelizmente, elas existem no papel, mas não são aplicadas. Na nossa atividade parlamentar aqui em Cuiabá, por isso eu falei no início, estou aqui para aprender também, eu tenho aprendido muito. Uma das pautas que a gente, desde o início do mandato, pegou foi a questão da educação inclusiva. Eu sei que difere um pouco da questão de uma criança celíaca, mas se assemelha um pouco por conta da necessidade de uma atenção especial, de uma atenção, não é singular, né, algo que seja preparado para ele. Nós lidamos aqui com crianças com dislexia, sabemos que não é uma deficiência, mas é uma dificuldade de aprendizado que a criança acaba tendo, e se não for acompanhada de perto, se não tiver um material pedagógico próprio, isso pode dificultar e muito o aprendizado, e tornando-se aí um adulto que talvez vai ter um déficit escolar de aprendizado e desenvolvimento.
nós temos as crianças com autismo, as crianças com outros tipos de doenças, outro tipo de deficiências que necessitam, por exemplo, das CADs, que é uma briga que a gente tem aqui dentro do Cuiabá, pela melhoria da qualidade de ensino para essas crianças, né? Só fazendo uma intersecção aí, Diego, claro. só fazendo uma intersecção, vou te dar um exemplo. Já tem estatísticas, isso ainda não está bem estabelecido na ciência, mas já tem estatísticas que 50% dos autistas também são celíacos. Perdão, dos síndromes de Down também são celíacos. Tu tem uma intersecção de necessidades para o mesmo público. Sim. E está se buscando estabelecer a questão do glúten com os autistas também, né? Alguns se beneficiam com isso. Então, quando tu tem uma... como eu sou professor, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente estuda. Uma das coisas que a gente estuda é, por exemplo, o design instrucional, né? O que quer dizer o design instrucional? Quando tu abre uma maneira para que todos aprendam, tu engloba todo. Tu pensa assim, incluir o cara que é cadeirante. Daí tu tá dando acessibilidade àqueles que têm dificuldade de locomoção também. Sim. Então, uma alimentação adequada dentro da escola é válido para todos, não só para quem tem aquela necessidade. Sim. E assim, eu sou um apaixonado pelo tema, não apenas por ser pai também. Eu tenho hoje uma filha de 2 anos e um bebezinho de 3 meses, e todas essas preocupações acho que tem em todos os pais, né? Eu não sei se meu filho pode ser celíaco, se minha filha pode desenvolver, talvez ela tenha, ainda não desenvolveu ou não manifestou, e são preocupações que a gente tem justamente com cuidado com eles, né? Eu tive a oportunidade de mestrar em Direito aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, e aqui é agroambiental que nós trabalhamos, né? E a minha dissertação foi a má formação do meio ambiente artificial urbano, e as implicações disso na vida da pessoa com deficiência. São preocupações que eu acho que hoje o poder público tem, porque nós vemos muitas políticas públicas voltadas para a maioria, e incansáveis vezes a gente vê que há uma grande minoria que acaba sendo esquecida, e o caso celíaco é justamente isso. Agora, sim, nós temos que partir para a prática. Diego, ótimo, beleza, temos leis, nós sabemos de tudo isso que você está falando. O que nós precisamos fazer para avançar? E aí eu trago um pouco da experiência que eu tenho, continuo advogando, dou aula aqui em Cuiabá, mas a experiência que eu já adquiri desses 4 anos como mandato, parti para o 2º mandato, e também a experiência que eu tenho de vivência com políticos, que eu vivo a política desde a infância na minha casa. Eu vim de Guarantã do Norte para Cuiabá com 18 anos para estudar, mas lá eu já vivia a política. Gente, pais, mães, irmãos, filhos e filhas de celíacos, uma coisa que o político teme, gente, é a manifestação do povo, é a cobrança. Eu brinco ultimamente, aí eu acho que a gente tem que partir para a praticidade dessa conversa nossa, não adianta a gente ficar numa teoria aqui que eu jogando confete para vocês e algo desse tipo, que eu não vou resolver o problema de vocês, nem vocês me darem ideias para que eu possa buscar soluções. Eu brinco hoje dizendo que o político hoje não aguenta 10 mensagens de WhatsApp. Se eu tiver 10 telefones aqui, cada um com um chip diferente, e eu mandar para o mesmo político, criticando ele com relação ao posicionamento, quanto à ausência de determinada coisa, eu acho que ele muda de ideia. Tá? Porque impacta, se ele não tiver uma posição muito firme, ele muda. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, no nosso caso de Cuiabá, a inaplicabilidade, a falta de preparo das merendeiras, a falta de preparo da alimentação escolar, a falta de orientação, até dentro da sala de aula, os professores poderiam estar dando orientação com relação a isso, para que as crianças tenham mais, a própria criança possa aprender um pouco mais a lidar, a conviver com a intolerância. Nós precisamos cobrar. Tá? A lei foi feita, mas o que adianta uma letra de lei morta, né? Nós precisamos que ela seja aplicada. E nós não vamos conseguir alterar, e eu vivi isso, por exemplo, na questão da educação inclusiva, quando pela primeira vez na história de Cuiabá nós conseguimos alterar o orçamento dentro da Câmara Municipal, porque a peça orçamentária era uma peça imutável, parecia que era uma peça que o vereador não podia tocar, e nós tiramos, Cuiabá hoje gasta 45 milhões de reais ao ano com propaganda institucional, por exemplo, e com educação inclusiva não gasta 2 milhões de reais com preparação, com equipe multidisciplinar, com material didático. Não tem material didático para criança com deficiência em Cuiabá. Então, quanto se gasta hoje com uma alimentação inclusiva, por exemplo, em Cuiabá? E esse paralelo nós precisamos fazer. E isso só acontece, gente, eu repito, com mobilização, com cobrança. Eu sou só um vereador na Câmara Municipal, muitas das vezes eu sou voz isolada, com mais 1 ou 2 companheiros, que a gente tem essa postura mais de independência,
Alguns que falam que a gente sempre é oposição. Não, eu não sou oposição, eu voto muita coisa favorável, aquilo que é bom eu voto favorável, aquilo que eu acho que não é, e aquilo que tem que brigar e falar que está errado, eu vou falar. Uma questão é essa, eu acho que é uma briga que nós podemos ter de maneira ordeira, saber onde nós queremos chegar, preparar a pauta, chamar os vereadores, visitar um por um em seu gabinete, chamar na Câmara Municipal, fazer uma tribuna livre, depois marcar uma reunião com a secretária municipal de saúde, falar da importância, leva o especialista no assunto, vamos dar alternativas para poder preparar e orientar melhor quem prepara os alimentos, quem prepara a merenda escolar, que se não estiver cumprindo aquilo que está disposto, talvez até, como bem foi dito aqui, muitas das vezes acontece que está se comprando um alimento sem lactose, mas ele vem com lactose, né, contaminado, contaminação cruzada, que foi dito, né, se isso está acontecendo, vamos historiar, aí eu posso ir com vocês, vamos historiar a cozinha, a fábrica onde isso está acontecendo. Bom, é só dessa forma. Eu acho que se nós fizermos algo pedagógico de ficar aí um ano cobrando, quando isso entrar em ação e fecharmos, bem dizer, o ciclo, aí nós vamos chegar no ideal. Dinheiro tem, hoje nossa cidade cresce em média a arrecadação 14% ao ano. Para vocês terem noção que é isso, nós temos um orçamento de 3 bilhões, você põe 14% a mais de 3 bilhões, é um superávit de quase meio bilhão acima daquilo que está previsto. Então, de tudo que o prefeito imaginou ter de orçamento, ele tem quase meio bilhão a mais daquilo que está previsto que ele iria gastar. Então, políticas públicas não se faz sem dinheiro, tá? É importante que a gente diga isso. Diego, mas e aí? Mas a prefeitura está reclamando que não tem orçamento. Daqui um dia nós vamos estar votando LOA 2021. Então, vamos votar a lei orçamentária de 2022. Quando for votar a lei orçamentária, porque começa a discutir já agora, julho, agosto, já começa a mandar peça, tem audiências públicas, para a gente votar até novembro. O que nós vamos fazer? Pais, mães, vamos, se Deus quiser, passar da pandemia, a gente puder lotar as galerias da Câmara, vamos lotar. O político não suporta, isso, ele tem medo do povo. Eu repito, eu falo isso, eu já vi gente lá que falava, é azul, é azul, é azul. Chegou um dia na sessão, galeria lotada, o povo falou que era vermelho. Então, eu digo isso para vocês porque é a sensação que eu tenho, é só assim que acontece, a comodidade existe, infelizmente a gente sabe que quem não vive o problema não sabe o tamanho que ele é. Então, talvez para a secretária, talvez para a adjunta responsável por isso, talvez para o prefeito, isso não é um grande problema. Eu sempre digo que conhece o problema quem vive o problema. E eu quero ser um soldado com vocês. Contem comigo, tá? Se tiver outras sugestões, inovações legislativas que vocês já acham que caiba, se couber, não sei se é o caso, estabelecer multa, por exemplo, para quem é o fornecedor de alimentos que deveria fornecer. Eu acho que já até tem, se a gente pegar, tem lei federal sobre isso também, né, que disciplina até a legislação do consumidor. A própria RDC, vinculada à Anvisa, a vigilância sanitária que deveria fazer esse controle. Cobrar a vigilância sanitária. Então, assim, eu me coloco à inteira disposição, fico feliz, eu vim hoje aqui bem cru mesmo, confesso para você, li algumas coisas para me antenar, li a legislação que a gente tem aqui em Cuiabá, me coloco à inteira disposição, não só eu, todo o nosso gabinete, nosso partido aqui em Cuiabá também. Perfeito, Diego, obrigado. Eu acho que a gente tem que... a gente está... Esse diálogo, né, ele se constrói para gerar as ações futuras. E é exatamente isso que a gente faz. A gente vai vendo as necessidades conforme vão acontecendo no momento e vamos lutando atrás disso, né? Eu estou acompanhando o nosso chat, né, e eu acho que a gente podia dar uma organizada, assim, e pensar um pouquinho como é que está a legislação em alguns pontos e o que a gente tem de prática e o que a gente tem de problema, né? Então, se a gente pensar a vida do celíaco em dois grandes momentos, vamos assim dizer, o diagnóstico e o acompanhamento que tem a ver com a dieta, né? Então, vamos dividir em três, né? Diagnóstico, dieta e acompanhamento. A dieta entendendo o tratamento e acompanhamento, o que não é com a dieta, né? Diagnóstico, né? Aí, quem também tem mais experiência pode me ajudar. A gente tem pelo SUS o protocolo clínico. O protocolo clínico estava aprendendo ali quais são os exames que cobrem. Bom, nesse exato momento, o protocolo clínico, se não me equivoco, ele está cobrindo antitransglutaminase, antigliadina e biópsia do duodeno, do duodeno. É isso? Ou tem mais algum que ele cobre? O SUS.
basicamente, no SUS eles têm pedido transglutaminase e, se positivo o transglutaminase, eles encaminham para biópsia. E aí a gente já tem um problema, que são os celíacos que não positivam. Soronegativos. Eu sou soronegativo. Nunca positivei. A Esther está dizendo ali que não tem antigliadina. Então é só antitransglutaminase e está seguindo esse caminho. Bom, pelo menos já é alguma coisa, né, que a gente tem. Isso daí é uma luta depois, altos níveis, né? Léo, Oi. eu e a Celina fizemos há uns 2 anos atrás, creio eu, Celina, se eu estiver enganada, você me corrige, um levantamento no nosso grupo, né? De histórico de diagnóstico do grupo. Nós temos cerca de 350 famílias, se eu não estiver enganada, 350 famílias cadastradas ao longo desses 6 anos, né? E ao longo desses 6 anos, apareceram 2 pessoas com diagnóstico pelo SUS. Uma que foi feita hoje, deve estar com 21 anos, foi feita na infância, que era o neto da dona Ana Maria, então ela foi feita há 21 anos atrás, e há cerca de uns 2, 3 anos, a filhinha do Sandrigo, a qual, infelizmente, faleceu acometido pelo Covid aí nesse mês, né? Então, olha a lacuna de 21 anos para, né, aí 2 anos atrás, sem ninguém ter tido diagnóstico dentro das pessoas que nós cadastramos no grupo pelo SUS, apenas por rede particular. Com relação, Diego, a cobrar que a lei, vou falar sobre a lei Emanuel Gessev, se torne efetiva, eu, pessoalmente, bati em várias portas dos gabinetes do município de Cuiabá, pedindo para que a gente transformasse isso numa lei efetiva, e não ocorreu. Nós temos uma lei que foi aprovada, foi, né, feita pelo então deputado Guilherme Maluf, que fala sobre alimentação escolar. Na aprovação, eu fui pessoalmente conversar com ele sobre justamente isso, sobre a capacitação, porque sem capacitação a gente vai ter dinheiro público jogado no lixo, porque aquela merendeira que vai fazer o macarrão com glúten, ela vai mexer o macarrão com glúten e vai mexer o macarrão sem glúten. E esse macarrão sem glúten, que deveria ser sem glúten, vai se tornar com glúten para aquela criança que não pode comer. E ele, médico, infelizmente não deu ênfase ao que eu estava falando com relação a isso. E dentro da Assembleia ainda, eu bati em vários gabinetes de deputados para que nos apoiassem. Então, assim, essa falta de cobrança dentro do legislativo, através do nosso grupo, não foi. Eu não sei se a gente tem que apelar para o Ministério Público, eu não sei qual o caminho que a gente tem que seguir nesse momento. Se você puder nos dizer, a gente... A Ju também tem bastante experiência nisso. Também, Ju, se você puder falar, quem já passou por isso, puder falar, porque, assim, é como a gente vem falando, lei tem, sem aplicabilidade. Necessita da cobrança, nós cobramos. E por que não acontece? Para você ter ideia, na lei Emanuel Gessev, na data do dia 20 de maio, o município deveria, na lei diz, que ele deveria fazer divulgação sobre o assunto. Desde 2017 até hoje, na aprovação da lei, nunca houve. Sempre fomos nós, o grupo de celíacos, que fazíamos essa divulgação dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Infelizmente, o material didático e informativo a qual o município deveria fornecer para a comunidade, somos nós, o grupo de celíacos, que vamos lá na secretaria, porque são 2 secretarias que nós podemos protocolar, Educação e Saúde. Somos nós que vamos lá, protocolamos o pedido do folder e entregamos o material pronto para eles só para impressão. Isso parte tudo da gente. Então, assim, não é falta de cobrança. Nós ainda temos um pouco de material impresso, e esse material fomos nós que fomos lá, cobramos, apresentamos a lei, é um direito nosso, está na lei, protocolamos na Secretaria de Educação, mandamos o material para que esse material fosse impresso. Porque se não for assim, não acontece. Eu posso fazer uma sugestão, então, até um encaminhamento para a gente dar um pontapé inicial em Cuiabá.
até porque meu tempo eu ainda vou hoje para Nossa Senhora Livramento, eu tenho compromisso 7h30 da noite lá, e fica daqui uns 50 quilômetros ainda, mas eu tenho tempo ainda. Acho que nós poderíamos chamar numa próxima reunião, Leonardo, o doutor Miguel Zecharenko. Ele é o promotor de justiça que lida, ele lida com a proteção da criança, vou dizer assim, com a cidadania da criança, com os direitos da criança. Não é a promotoria da infância e juventude, não. É ao lado do Ministério Público que lida justamente com a educação inclusiva, é onde a gente tem tratado e evoluiu muito, até certo ponto, na educação inclusiva aqui em Cuiabá. Ele até tive a felicidade de ser meu professor quando cursei a faculdade, e eu acredito que ele aceitaria. Não seria talvez no final de semana, mas durante a semana a gente marcar, quem sabe, uma reunião virtual para que, até para verificar se ele está antenado disso. Obviamente, um ofício, uma notificação recomendatória de um promotor tem um peso bacana, até mesmo mais coercitivo do que propriamente uma cobrança, talvez, de uma entidade civil ou de um simples vereador, para cobrar. Como que está a situação hoje? Aí eu acho que ele pode ser nosso parceiro nisso daqui. O Tribunal de Contas também pode ser. Você falou do Guilherme Maluf e acendeu também aqui para mim uma luzinha amarela legal, já que agora ele é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Tem um corpo técnico de auditores fantástico, o Tribunal de Contas, que consegue em loco, pessoas concursadas para fazer um levantamento e até mesmo um relatório final que possa nos servir de parâmetro de um raio-x do como está Cuiabá, de tudo isso que você falou. Porque, realmente, é o que você falou, você talvez bater de porta em porta 1 milhão de vezes e a coisa não acontece. Então, essa mobilização, acho que ela vai ter que vir de todos os lados, trazendo o medo, talvez, para a gestão municipal, de uma cobrança, e também eu acho que aí a cobrança, por meio da imprensa, por meio de tribuna livre, logicamente, sempre com muita educação, buscando o resultado, que é o que nós queremos, buscando solucionar o problema. Então, já faço de antemão essa sugestão para uma reunião com o Dr. Miguel Zecharenko. Caso vocês aceitem, eu vejo com ele a melhor data, 2, 3 datas que ele esteja disponível, e aí eu comunico com vocês para que a gente possa conversar com ele sobre isso, sobre a aplicabilidade dessa lei. Diego, antes que você saia, eu gostaria de repetir a minha frase de 2017 dentro da Câmara Municipal. Nós, celíacos, não pedimos para nascer assim. Somos. Apenas somos. Os nossos filhos, nós adultos, e nós temos que lidar com isso diariamente. Hoje, sábado à noite, nós não temos um disque qualquer coisa para que a gente possa comer. Somos nós que vamos para a cozinha, somos nós, mães, que aprendemos para poder atender os nossos filhos, somos nós, celíacos, que fazemos para atender a nossa necessidade. Há 2 anos atrás, nós participamos de na Assembleia, uma audiência pública, onde nós fizemos uma fala lá que se Cuiabá, Várzea Grande, nós temos cerca de 1 milhão de habitantes, correto? Correto. 1 milhão de habitantes. Se somos 1% da população celíaca, aonde estamos? São só 350 famílias cadastradas. Outra coisa que a gente vem pleitando nesses 2 últimos anos, e eu posso te apontar um lugar, tá? Que foi doado para o município de Cuiabá. Eu sei dessa doação, porque eu participei do processo de construção e doação desse espaço, tanto que os outros 2 espaços estão em funcionamento, em prol do município. Nós estamos pleitando um centro de atendimento multidisciplinar, com médico simples, um gastronutricionista, um psicólogo, onde nós da comunidade celíaca também possamos fazer parte, ensinando as pessoas a cozinhar, fazer um pão sem glúten, um bolo sem glúten. Nós, dentro do grupo, através dessa nossa necessidade, nós temos várias empreendedoras no grupo, que faz o pão para poder vender, para atender outras famílias. Então, assim, a gente pode crescer essa rede de empreendedorismo, a gente pode diminuir a condição de suicídio dentro dessa comunidade, porque quando a gente recebe um diagnóstico que é para toda a vida, que é sem cura, que pode levar a óbito, você imagina quem está recebendo esse diagnóstico se não tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional adequado, de forma adequada.
Então, a gente vem pleitando esse espaço. Depois eu te passo aonde é esse espaço que eu venho falando. É um espaço que foi doado para o município pela Rodobens Negócios Imobiliários. É um espaço que nunca foi usado. É um espaço pequenininho. Nós podemos tirar médicos não precisa nem custear a contratação de médico, não. Nós temos um hospital universitário, vamos tirar um gastro, um nutricionista, um psicólogo de lá ou de qualquer outro lugar para fazer esse atendimento de rodízio. Na segunda é o gastro, na terça é o psicólogo e assim por diante. Pode ser, já é 50% do nosso caminho andado, porque são coisas que nós não temos. Levar essa equipe selecionada para uma capacitação, eu creio, Léo, que nós possamos indicar essa capacitação para essa equipe para nos atender de forma adequada, né? Aí no país inteiro. Então, assim, são coisas, a gente vem apontando, olha aqui, pode ser, e detalhe, esse centro de atendimento multidisciplinar, ele não vai ser exclusivo para o celíaco, ele vai ser de atendimento ao celíaco e ao alérgico alimentar. Nós temos, infelizmente, parece que a Leda não está presente, né, Léo? A Leda que está à frente do grupo, já está criando, inclusive, a associação dos alérgicos alimentares, também é outro público que demanda esse mesmo tipo de atendimento, entendeu? Então, acho que é bastante importante isso para nós também. Ótimo, pode contar comigo, eu fico no aguardo, você tem o meu telefone pessoal, podemos continuar as pautas, todas as pautas que tiver, eu peço para que a gente possa listar nossas prioridades, nossas pautas, o que nós pretendemos alcançar nesse primeiro momento. Diego, vamos correr atrás disso, e o local, ter um centro de referência, um centro de atendimento em Cuiabá. Óbvio, todos aqui são conscientes, sabem que o parlamentar, nosso papel é esse, é cobrar mesmo. Infelizmente, a gente não tem a execução do orçamento para fazer, muito embora em Cuiabá a gente tenha uma pequena parcela do orçamento, que é a nossa emenda impositiva, a gente pode dedicar uma parcela do orçamento, mas dedicar essa parcela do orçamento não quer dizer que ela vai ser paga e vai ser cumprida. Também aí entra o outro papel, da gente cobrar a execução do orçamento, conforme aquele que foi aprovado na Câmara. Eu agradeço imensamente, agradeço o Leonardo, em teu nome, agradecer a todos os presentes, a receptividade, sair daqui sabendo que tem mais uma bandeira, mais uma briga aí pela frente. Isso é bom, isso me anima, gosto de boas e justas brigas, e contem comigo para tudo, para a gente poder... E uma coisa muito concreta, né, Diego, já agradecendo a tua participação e a tua disponibilidade, não só por estar aqui, mas por continuar, essa coisa concreta, já que a gente está falando especificamente dessa primeira etapa da vida do celíaco, que é o diagnóstico, né, e a gente tem essa proteção legal pela legislação, a primeira coisa que a gente poderia pensar é em realmente fazer funcionar esse centro de atenção de alergias múltiplas, né? Legal. Isso municipal, fácil de organizar, né? Uma equipe pequena e que atende, se a gente for pegar, além dos celíacos, outras patologias que têm a ver com alimentação ou outros tipos de alergia, já se sabe que é ao redor de 10% da população. Né? Se a gente pega alergia a leite, alergia a ovo, alergia a mariscos, alergia... Estamos em 10%. Né? Então, um centro, 10% da população. Se Baixada Cuiabana tem 1 milhão de pessoas, então são 100 mil pessoas supostamente atendidas por esse centro. Né? Então, é um número expressivo que a gente pode trabalhar. E é uma questão de saúde pública que precisa ser enfrentada, né? Não adianta que não existe, porque mais tarde isso acaba sobrecarregando o próprio sistema de saúde público, com doenças já aí mais agravadas, com até mesmo, como foi dito aqui, pessoas depressivas, suicídios, etc., que é o que a gente, infelizmente, ainda vê. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho necessário, contem comigo, repito para vocês, gosto das boas e justas batalhas, não sou de prometer aquilo que não está ao meu alcance, o que eu posso, nesse momento, me comprometer com vocês, é do meu empenho, do meu trabalho, da minha equipe, para que a gente possa alcançar o melhor resultado possível, tá bom? Deus abençoe vocês, eu vou pedir com licença, como eu disse, eu tenho que ir para o município ficar a 50 quilômetros aproximadamente daqui, ainda até sair de Cuiabá, ainda tem um pouquinho de trânsito. Agradeço mais uma vez a oportunidade, uma honra estar com vocês, estou sempre à disposição, tá? E quem quiser acompanhar nosso trabalho, Facebook, Instagram, é só procurar Diego Guimarães, vai aparecer lá, Diego Guimarães MT de Mato Grosso. Valeu?
Valeu, Um Diego. abraço, fiquem com Deus, tá? Obrigado. Obrigado. Desculpa sair antes de encerrar, Juliana. Uma honra também conhecê-la, tá? Satisfação. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Gente, tem uma rodada de perguntas e conversas ali que está rolando no chat, né? Então, vamos dar uma girada com essas perguntas e conversas antes da gente pensar nessa segunda etapa, que é o tratamento, ou seja, dieta sem glúten. Então, Aline ou Adriana, quem quiser começar. Oi, então vou aproveitar e falar. Eu acho super bacana ter essa conversa, escutar essa conversa hoje, porque eu morei 25 anos em Cuiabá, tem 6 que eu estou em Brasília, e meus filhos são celíacos e foram diagnosticados aí. E foi um sufoco, porque a minha filha tinha 6 meses quando começou a demonstrar os sintomas, e ninguém sabia. Chegou a fazer exame de tudo quanto é doença que vocês possam imaginar, porque foi diagnosticada com alguma coisa neurológica degenerativa, anemia falciforme, a gente percorreu médicos e eu era muito criticada, porque eu era uma mãe que trabalhava, porque eu amamentava, cheguei a ser chamada de neurótica e de louca, porque eu achava que minha filha tinha um problema, que eu via ela definhando, desnutrindo e desidratando, porque no bebê é muito rápido, né, aqueles vômitos de jato, aquela diarreia, não, é rotavírus, a menina dor de garganta, era sufocante, até que eu fui numa pneumologista de adulto, porque eu já não sabia mais onde ir, desesperada, que era conhecida, que indicou uns exames diferenciados e me passou para o gastro, que foi o José Geraldo Favalesso, que acho que hoje ele é até o dono daquela clínica Imagens, alguma coisa assim, e ele foi muito certeiro, sabe? E foi realmente, a gente começou a fazer uns exames e já tiramos o glúten, a menina, assim, em um mês, era uma outra criança. E aí, foi engraçado, porque o Diego que saiu, que ele é de Guarantã, eu morei anos numa cidade do Nortão aí, alguns anos, meus pais moraram mesmo, e eu bem pouco, Terra Nova do Norte. E ainda ele falou, né, quando a minha mãe foi na consulta com a gente, comentando, né, que ele tinha alguns pacientes do Nortão aí do estado, que eles não, que os pais não aceitavam que os filhos tivessem a doença celíaca. Porque você imagina, muitos com ascendência italiana, né, alemã, então a massa é uma coisa na vida das pessoas ali, da rotina. Então ele falava que era uma briga, uma luta em ponta de faca, né, assim, porque ele falava que não podia, mas só um pouquinho de macarrão, mas só um pouquinho não sei do que, mas só um pedaço de pão caseiro. Então, eu acho muito interessante. E, na época, eu tinha condições de pagar uma escola particular, uma creche particular. Nem as creches queriam as crianças por causa de fazer alimentação diferenciada. Eu consegui uma, que era o Peninha Verde, que ainda existe, que não é barata, mas era a única escola que fazia, porque ele já tinha uma outra criança, ele já atendia, daí eles atendiam várias alergias, porque daí eles tinham cozinhas partes separadas, não sei como é que está hoje, mas então, é uma coisa assim, é muito difícil, e quando você fala, eu vi vocês comentando, parece que você está inventando, que é uma frescura, que é uma coisa assim, nossa, é chato para comer, sabe? Igual a gente assiste na televisão, que é o pai que está inventando. Ou quando você vai com a marmita em festa, do tipo, nossa, tá fazendo desfeita para minha comida, né? Porque além de ter toda essa coisa que a gente já lida, tem essa questão da realidade, do preconceito para com a criança, ou para com os pais da criança. Então, é muito interessante ver a evolução que já teve. Tem problemas, temos, né? Mas a gente já conseguiu dar um passo muito grande. Parabéns para vocês. Era isso, obrigada. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para a Juliana, né? Ju, quais as ferramentas jurídicas que o celíaco pode usar, né, se for em caso de contaminação cruzada, para acionar a justiça ou os órgãos fiscalizatórios, e se essas ferramentas é melhor a gente usar individualmente ou coletivamente? E qual o caminho para a gente estar atuando efetivamente para nos proteger? Amor, me socorre sair daqui. Vai no e-mail. Abre o seu Gmail. Aqui? Vai em reunião. Tu tá ainda aqui, Ju, tu só fechou tua câmera. Tá, eu não sei o que eu fiz. Peraí que eu... aqui, voltei. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é assim, ó.
sempre, em todos os casos, acionar a própria empresa, informar que você passou mal em decorrência do produto que foi consumido por ela e pedir um parecer do controle de qualidade acerca da presença ou ausência de glúten. Algumas empresas vão te responder, outras não vão. Se a empresa não te der retorno, aí você tem os manejos jurídicos para isso. Você vai poder entrar com uma ação. Às vezes você não precisa de advogado, se você fizer isso no juizado especial, mas geralmente pede-se que não seja feito no juizado por conta da inversão do ônus da prova, que a gente chama. A empresa é quem vai ser obrigada a provar que o produto dela era seguro para você. E a gente não consegue usar essa inversão no juizado especial. Então, o que a gente faz? A gente procura um advogado, entra com uma ação. O ideal é que no dia em que você passar mal, você vá até um atendimento médico e tenha um atestado informando o que você sentiu, o atendimento que você recebeu. Então, por exemplo, olha, eu tive distensão abdominal, eu tive diarreia, eu precisei ir para o pronto-socorro, eu precisei fazer soro na veia, enfim. É importante que você tenha isso, porque é um documento que você tem para comprovar que você foi atingido pela contaminação. Porque, infelizmente, a gente sabe que a contaminação cruzada, ela não vai aparecer nos nossos exames. Entendeu? A gente não tem essa obrigação de confirmar a contaminação cruzada. Essa obrigação é da empresa. Mas se você tem um documento que você pode juntar no processo para dizer assim, olha, aconteceu isso e eu quero uma resposta da empresa, esse atestado médico pode ajudar nesses casos. Em entrando com a ação, normalmente a gente tem ação de reparação de danos, e aí podem ser danos morais e danos materiais. Então, imagine que nesse dia que você passou mal, você gastou horrores com medicação, você gastou com Uber, gastou com uma consulta médica, enfim. Isso tudo é obrigação da empresa te pagar de volta, vamos dizer assim. Então, e aí na reparação de danos morais, normalmente a gente recebe um valor pelo problema que a empresa causou, tá? Isso na esfera jurídica. Na esfera administrativa, que a gente chama, você pode fazer denúncia junto à Visa, que é a Vigilância Sanitária Municipal, e aí a vigilância, quando há denúncia, a vigilância vai até a empresa para fazer fiscalização. Eles não fiscalizam, assim, por gosto, mas se você denuncia, eles são obrigados a irem até a empresa. Tá? Então, o caminho é esse, assim, tenta contato com a empresa, aí você viu que, porque assim, a gente tem que pensar que às vezes a empresa tem um certo desconhecimento. Se a gente já entra com uma ação sem tentar contato com a empresa, às vezes a gente perde uma empresa que poderia ser segura para a gente, então ela poderia, de certa forma, vir a atender a necessidade do celíaco. A se adequar, né, se fosse necessário. Exatamente. Então, o que a gente quer? A gente quer empresas que sejam seguras. Então, o primeiro passo, a gente conversar com a empresa é muito importante. Porque, às vezes, assim, gente, eu trabalho com isso todos os dias. E eu vejo que, às vezes, é desconhecimento mesmo da empresa. Embora ela não possa alegar desconhecimento da lei, porque a lei está ali para ser cumprida, às vezes não há conhecimento. E um simples contato que a gente faz, a gente consegue trazer a empresa para o nosso lado e ser uma empresa segura. Então, eu sempre acredito que esse primeiro contato seja muito importante. Viu que a empresa não deu bola, resolveu fingir que não era com ela? Aí denúncia na Visa e, se você achar necessário, uma ação judicial. A ação judicial, ela ajuda muito no aspecto de que, quando mexe no bolso da empresa, a empresa se mexe. Então, mexeu no bolso dela, ela vai começar a tomar cuidado. Só que, às vezes, o desgaste pela ação é muito grande. Mas eu sempre sou da opinião de que vale a pena o desgaste, não só por você, mas pela comunidade celíaca como um todo. Porque aí, a partir do momento que você entra com uma ação, aquela empresa vai se ver obrigada a cuidar para que não aconteçam com outras pessoas. A gente teve um caso do Alfredo aqui em Porto Alegre, ele ganhou um dinheiro assim considerável de uma empresa rotulando sem glúten, mas o importante não era o dinheiro em si. Claro, gente, o dinheiro é bom, mas o fato da empresa ter se adequado e não ter feito outros celíacos passarem pelo que ele passou, para a comunidade vale muito mais do que o dinheiro.
Então, a gente tem que pensar, assim, que essa parte da gente pensar como uma comunidade é muito importante. Eu adoro que a Ju também é mãe, como várias aqui, né? Então, não sei se é a Beatriz que tá... Daqui a pouquinho, às 7h30, eu dou janta para elas. Aí, às 7 elas começam, assim, o lanchinho. Eu tô atendendo elas. A Ju foi bem esperta, ela botou a Ana e a Beatriz, porque daí é fácil, ela sabe qual é a primeira, é a com A, e a segunda a com B, fica bem fácil. Bem assim mesmo, para não ter que pensar muito. Quando for a terceira vai ser Carolina, vai ser alguma coisa assim. Vai ser... Não dá para ter 3 filhos e comendo sem glúten, gente, é muito caro. Ju, e é melhor a gente fazer coletivamente ou individualmente? A associação pode atuar? O que a associação pode fazer sem um comprometimento da associação, em caso até de inversão de nas? Você até falou assim, não entrar no juizado especial, mas aí tem um valor limite para entrar nas causas cíveis, né? E aí, como que a gente faria isso? As custas do processo, isso você vai ter que analisar com um advogado, porque às vezes é possível, por exemplo, assistência judiciária gratuita, e aí você não vai ter custos, mas às vezes isso não é possível. Entre entrar numa ação coletiva ou numa ação individual, vai depender muito do objetivo. Se o objetivo é reparação do dano ocorrido, por exemplo, olha, eu passei mal e eu quero que a empresa se responsabilize por isso, tem que ser de forma individual. A gente não pode chamar a associação para agir numa situação que é particular. Então, nesses casos, é uma ação individual. Mas, concomitantemente, a associação ela pode entrar com uma ação civil pública com o objetivo de obrigar essa empresa a fazer a rotulagem correta, a trazer as informações ali corretas. Então, a associação ela pode entrar com isso. O que normalmente é o ideal? A gente faz uma ação individual e aí a associação entra como representante junto na ação individual para mostrar que outros celíacos podem ser prejudicados por essa situação. Isso pode acontecer também, mas aí vai ser avaliado pelo advogado, o que ele acha mais interessante para aquele caso, porque às vezes não é interessante a participação da associação. Então, vai depender muito do que aconteceu, de como aconteceu, para ele analisar se vai chamar a associação para o processo ou não. Gratidão. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês podem mandar. Juliana, boa noite. Tudo bem? Meu nome é Rosângela e hoje eu estava no clube, sabe? Eu fui no clube de Águas Correntes aqui pertinho de mim, em Brasília, né? E aí foi a primeira vez, eu me associei agora e levei minha panelinha com a minha comida dentro do meu cooler para ficar bem quentinho, né? Aí eu cheguei lá na recepção, me informei, mostrei minha carteirinha, que eu sou da associação, né? Falei, olha, eu sou celíaca, eu preciso pegar minha comida ficou retida lá no segurança. Aí eles mandaram trazer a comida, eu peguei meu cooler e levei para comer. Quando eu estava lá comendo com a minha família, né, nós comendo junto, o segurança veio, quem liberou essa panela aí? Falei, foi a moça lá, vai lá atrás dela, que ela liberou a panela. Ele foi lá, buscou a moça e voltou, né? Aí falou assim, a gente vai recolher sua panela. Eu falei, como é que é? Vocês vão tirar minha panela? Aí minha amiga falou assim, pode levar, a gente já comeu. Aí eu falei, opa, mas eu pensei na minha mente, se eu ficar com fome, não vai levar minha panela não. Eu falei, querida, tem contaminação cruzada, eu preciso comer com a minha família essa comida aqui, eu não vou comer sozinha, separada. Ele, não, então nós vamos tirar e deixar só a quantidade que você precisa. Eu falei, não, vai estudar sobre a minha particularidade. E o segurança ficou do lado, eu me senti tão constrangida, sabe? Todo mundo do clube me olhando ali, o segurança do lado, eles querendo levar a panela, eu quase dizia, a panela é herança do meu pai, vocês não vão levar minha panela? Por fim, eles deixaram a panela, mas eu fiquei muito constrangida, tipo assim, estragou a minha tarde, entendeu? Aniversário da minha neta, e eles querendo fazer a apreensão da panela.
Eu já imaginei alguém correndo com uma panela assim, fugindo, fugitivo. Tadinho, correndo com a panela. Abraçada na panela. Sim. Nesses casos, eu sempre... Foi muito constrangedor diante da minha família, entendeu? Para reparação de dano. Porque aí, isso vai fazer, é aquilo que a gente vinha falando, a sua ação vai fortalecer para que outros celíacos não passem por isso. Eu não deixaria passar, eu entraria com uma ação pedindo reparação de danos pelo ocorrido. Quem vai ter que comprovar que não fez isso é o clube. Sim, você vai dizer o que aconteceu, né? Mas a comprovação é toda deles. Tá? A responsabilidade de comprovar isso é deles. Eu acho que nesse caso vale a pena. Porque que acontece? Se eles te obrigam a comer alguma coisa do clube, eles estão fazendo uma coisa que é chamada de venda casada. E eles não podem fazer isso porque isso é crime. Isso também não poderia nem para minha família. Na verdade, assim, ó, a gente tem que pensar o seguinte. O clube, ele não pode te obrigar a consumir o que ele tem dentro do clube. Porque o clube, qual é o objetivo dele? Você vai lá para usufruir das piscinas. Então, o clube existe em função das piscinas. A comida é algo à parte que eles fornecem. Então, se eles te obrigam a comer, eles estão fazendo venda casada com crime. E eles não podem fazer isso nem mesmo com a sua família. Agora, eles deixam entrar sanduíche, deixam entrar as coisas que justamente eu não posso comer, entendeu? Mas a comida em si, eles não querem deixar entrar. Mas aí a gente vai para um outro lado, que é o constrangimento causado. Eu acho que vale a pena porque aí o constrangimento, ele vai ser reparado por dano moral. Então, eu acho que vale a pena você ação em seu nome, mas com o objetivo de que outras pessoas não precisem passar por isso. Claro, muito obrigada. De nada. Não vou levar minha panela. Nesses casos, o que eu, Juliana, costumo fazer quando a gente sai de casa, tá? Eu sempre faço contato por e-mail antes de ir para o lugar. Sempre por e-mail, gente. Telefone não funciona. Você faz contato por e-mail, explica a sua situação e diz assim, olha, eu estou indo com a minha família, aqui, para você ter ideia, nós somos leite e ovo. Então, eu sempre digo assim, olha, nós somos uma família de celíacos e alérgicos, a gente não pode consumir nada do que você vende aí, ainda que você venda qualquer coisa, a gente não pode consumir, porque a gente vai passar mal. E eu gostaria de saber se eu posso levar tal coisa. Eles vão te responder assim, não, você não pode. Se eles te responderem não pode, já tem um documento para entrar com uma ação para eles. Se eles te responderem assim, olha, você pode, mas a gente não deixa você usar elétricos, aí você vai fazer o quê? Você vai se preparar para não levar uma panela que seja elétrica. Você vai levar o quê? Um sanduíche. Mas aí eles não estão te proibindo a alimentação. Rosângela, fecha seu áudio porque está dando interferência. Eles só estão te orientando como eles te autorizam a fazer. Então, assim, a gente tem que pensar que, às vezes, tem um custo também que envolve para o parque o uso de panelas elétricas, enfim. Então, o que eu aconselho? Faz esse contato prévio por e-mail e veja o que eles falam para você. Olha, você pode trazer ou você não pode trazer. Normalmente, quando dizem que eu não posso trazer, eu não vou. Mas isso é uma coisa que é muito pessoal minha, sabe? Às vezes, assim, vai ter um aniversário do meu primo lá no... Aí eu digo assim, olha, primo, você me desculpa, mas eu fiz contato, eles não me deixaram ir. A gente pode fazer uma festa aqui em casa para comemorar. Essa é a maneira como eu, Ju, costumo fazer. Mas aí é uma escolha particular de cada um. Mas eu acho que esse contato prévio por e-mail é muito importante. Certo, no caso eu já tinha ido, né? Eu tinha ido previamente na recepção, tinha informado do caso. É porque, no caso, eles decidiram assim, ó, se você tem o laudo, se você tem uma enfermidade, você come sua comida separada, mas sua família não. Entendeu? Só que no caso eu expliquei que tinha contaminação e tudo, mas eles não quiseram entender muito. Aí nesse caso só com uma ação para reparação de danos mesmo, aí não tem... O que eu faria, além disso, nesse momento, seria o seguinte, ó, eu tenho uma alergia, eu tenho uma alergia séria. Tu vai pagar para a ambulância vir aqui caso eu me contaminar? Eu nem falo, assim, que celíaca não vai acontecer isso, quase nunca acontece, geralmente é caso de alérgicos.
eu tenho uma alergia muito séria. Tu vai pagar para a ambulância vir aqui me socorrer e ainda com o risco de eu morrer de choque anafilático ou de fechamento de glote? Pronto. Às vezes a gente tem que usar de alguns artifícios que não são exatamente o nosso caso, mas que para que eles entendam, sabe? Eu sempre costumo ser muito transparente, assim, eu digo assim, olha, a situação é essa, se a gente comer, a gente vai passar mal, isso é certo, é ponto pacífico. E aí, assim, a gente vai passar mal dentro do clube de vocês, ou dentro de qualquer... Você vai pagar para ver isso? Né? Normalmente, eles liberam numa boa, só que a minha orientação é assim, gente, sempre por escrito. Não adianta você ir lá na recepção e conversar, porque o que a recepção te falou é diferente do que o segurança faz, que é diferente do que a outra pessoa vai fazer. Manda e-mail para o lugar que você vai. Gente, eu já fiz isso até em pizzaria. Uma vez a gente tinha uma comemoração na pizzaria, eu mandei um e-mail assim, gente, olha, eu não posso comer nada, mas a gente tem uma comemoração aí, eu quero uma mesa bem afastada da cozinha e eu vou levar a nossa pizza, pode ser? E aí eles disseram assim, não, pode ser. Resumindo, a gente foi, teve uma noite maravilhosa, se divertiu horrores, comemos a nossa pizza sem glúten dentro de uma pizzaria. Então, assim, por isso que eu sempre digo, faça o contato por e-mail para ter algo formalizado. Porque se o segurança te chega lá e fala assim, olha, você não pode, você vira o e-mail, aí você já leva impresso e fala assim, ó, tá aqui, eu tenho uma autorização para usar isso aqui. Não fica no diz que me disse. Excelente. Então, com essa roda de perguntas, né, a gente acabou falando também já da parte de tratamento, convivência, não acompanhamento do celíaco. A gente já sabe os problemas que a gente enfrenta com rótulos, né, o caminho, geralmente, falar com a empresa, porque eu concordo muito com o posicionamento da Jo, né, a gente quer empresas amigas, em primeiro lugar, né, empresas que entendam. Se não entende na força do diálogo, tem que entender em outras forças, né? Esse é o problema. Aí, a questão que foi lançada ali dos 20 ppm, na realidade não entra no Brasil, né? No Brasil é zero glúten, entendido como zero glúten, e a empresa vai ter que pagar para comprovar essa isenção, né? E a gente sabe... Andar para análise, só para deixar assim, para eu explicar uma coisa bem simples para vocês. Toda a indústria, eles são obrigados a manter um lote do produto armazenado para análises futuras. E aí, isso são análises de várias coisas. Por exemplo, deu salmonela numa população, tinha bicho, ou o produto chegou mofado. Então, eles são obrigados. Toda empresa guarda 2 amostras do produto produzido, de cada lote. Então, o ideal é que a gente sempre tenha anotado o número do lote e a validade, todas as informações que constarem da empresa no rótulo, porque aí que acontece? A empresa ela é obrigada a mandar aquele mesmo lote para análise. Se aquele lote foi para análise e deu positivo, pronto, a empresa já teve problemas. Se deu negativo, hoje a gente não... Na verdade, a gente não pode falar que é 0 ppm, porque os testes hoje, o limite deles é 5 ppm. Então, se ele manda para análise e dá como não reagente, ou seja, abaixo de 5 ppm, esse produto ele vai ser considerado sem glúten em função de que a gente não tem testes que detectem 0 ppm. Então, essas informações de lote são muito importantes para que a gente consiga fazer a empresa... normalmente, eu já fiz isso mais de uma vez, de produto que chega para a gente aqui na loja, e eu faço todo um rastreamento, assim, eu converso muito com a empresa, e chega, e a primeira pessoa que testa aqui é o Fabrício. Eu faço ele meio que de cobaia, depois que eu tive certeza que o produto é seguro. E já aconteceu 2 vezes dele passar mal. Então, aí, o que eu faço? Eu faço contato com a empresa e digo assim, olha, eu preciso que vocês mandem para análise esse lote. E nas 2 vezes veio positivo. E eles são obrigados a mandar isso para análise, tá, gente? Se eles não fazem isso de forma amigável, eles vão fazer isso de forma coercitiva via judicial. Mas, normalmente, eles fazem isso numa boa. Assim, você manda, informa o lote, eles já mandam para análise. Porque aí o que acontece? É caso de recall, entendeu? Se ficar
comprovado que tem glúten num produto que está com o rótulo não contém glúten, eles precisam recolher todo esse produto do mercado para não ter risco de outros celíacos passarem mal. Ju, uma dúvida que assim eu vejo bastante frequente, né, é a questão da utilização das palavras sem glúten, não contém glúten, zero glúten, né? Inclusive, a gente sabe disso mais nas coisas artesanais, assim, no sentido de produtores artesanais, mas também se vê isso na indústria, né? Como é que tu vê isso dentro da legislação? A legislação, ela é bem clara. Ela tem um único artigo, é uma lei de um artigo, e esse artigo diz: não contém glúten ou contém glúten. Não existe outra expressão que possa ser usada. Então, assim, low glúten, baixo glúten, zero glúten, nada disso pode ser usado. Isso é usado como apelo de marketing, mas não pode ser usado, porque a legislação ela é muito clara. Contém glúten, não contém glúten. Se você pega um rótulo em que não há essa informação de contém ou não contém glúten, ou ela está escrito de uma outra forma, dessas formas que a gente está falando, aí cabe denúncia na Anvisa para que a empresa venha corrigir o rótulo. E nesse caso, caberia, assim, por exemplo, as afirmações tipo a Latam, que a comida dela internacional não é sem glúten, ela é low glúten. Nesse caso, caberia a Latam, não? Não cabe. Se eles afirmam, eles não podem dizer que é sem... Porque, assim, se eles oferecem para celíacos, né, então não contém glúten. Aí não pode ter contaminação. Mas daí eles não falam que é para celíaco, só falam que é... Não, mas ainda assim, se eles não falam que é para celíaco, então eles têm que vender como sendo com glúten. Porque aqui no Brasil não existe low glúten. Aqui contém, não contém. O que foge disso está errado. Eu não sei se a Adriana ainda tem uma pergunta ou se a mão dela já está cansada de tanto estar de pé, o que é. E a Esther tinha levantado também, mas baixou, não sei se... Eu não sei tirar a mãozinha. No mesmo lugar que tu levantou. No mesmo lugar que tu levantou. Pronto. Eu apertei na própria mãozinha lá, eu falei, poxa vida, a mãozinha não sai, agora eu vou ficar aqui. Travei o braço. Cansou aqui de tanto, né? Eu já vou dar a palavra para a Esther, só queria avisar assim, pessoal, eu botei ali no chat, né, a lista de presença, quem já assinou, obrigado. Quem não assinou, por favor, assina, porque depois a gente vai fazer no final um sorteio bem bacana ali de nós, e a gente vai usar aquela lista de presença. Vou botar aqui de novo, inclusive para gerar o registro, né? Eu gosto de gerar esses registros assim para ficar na memória, né? Pode ser de outro estado também, não importa. Quem já assinou não precisa assinar de novo. Esther? Esther? Eu estava tentando achar meu fone de ouvido para melhorar para vocês, mas eu não estou achando aqui em casa. Essa tua foto do Gmail tá antiga, a internet tá com cabelo bem ruivo, eu acho que é. 2005. Espera aí que eu achei um fone aqui, vou ver se eu consigo acionar ele aqui, que melhora a transmissão e não pega o ambiente aqui de casa. Deixa eu ver se vai conectar aqui, espera aí. Alô? Estamos te ouvindo bem. Ok. Então, eu deveria ter anotado tudo que eu queria falar, mas eu estava sem caneta aqui, agora já perdi o rumo. Cada hora que a Juliana vai falando uma coisa, eu lembrava de outra, mas eu, olhando o chat ali, algumas coisas. No Brasil, rotulagem de alimento é com a Anvisa. O mapa, ele tem divide com a Anvisa essas regulações da alimentação ligado a animais, né, a proteínas animais, então carne e leite. Mas são regulações sobre a maneira que isso como esse animal é criado, como esse animal é abatido, como é mais ligado a isso. E eles têm as instruções normativas ligadas a gente fala que é o PIC, é a identidade e qualidade, né, desses produtos. Mas a rotulagem de alimentos, quem faz é a Anvisa. Então, quem produz queijo, por exemplo, tem que obedecer o mapa e obedecer a Anvisa.
na hora de rotular o seu queijo ali. Então, a gente, porque precisa responder a muita gente sobre rotulagem, sobre problemas com rótulos, a gente acaba lendo e aprendendo um pouquinho. Não é? Eu não sou da área de alimentos, não sou profissional de saúde igual a Juliana, não tenho nenhuma ligação com o mundo do direito, mas acaba tendo que saber um pouquinho para responder. Então, por exemplo, a comida que é servida no avião da Latam, ela não é regulada pela Anvisa porque não é alimento industrializado. Então, não cabe. É igual no restaurante. Ele pode até colocar lá no cardápio dele que ele consegue fazer coisas sem glúten, mas isso não é um rótulo de um alimento. Então, nós temos barreiras. Claro, se a comida adoeceu o passageiro, quem forneceu a comida foi a companhia de avião. Então, e ela se o passageiro avisou que tinha um agravo à saúde, aliás, que ele tinha um problema, uma condição de saúde, e essa alimentação colocou o doente, a empresa vai ter que responder. Mas não ligada a esse rótulo, Infelizmente, hoje, o sem glúten virou alegação comercial, né? O que a Juliana explicou desde lá, o cara quer colocar sem glúten. Pode até não ser, mas ele não cabe aqui, não dá para eu colocar, porque ele sabe que tem um apelo. Já fizeram essa pesquisa antes, né? Muitas pessoas que fazem a dieta sem glúten nem sabem o que é glúten, nem sabem onde é que ele tem. Essas pessoas buscam essa informação no rótulo, não contém glúten, não importa o que tem naquele rótulo, né? Ela está buscando. Mas a legislação brasileira e também no mundo inteiro, ela surgiu para proteger a nós, né? Ela é preventiva na doença celíaca para prevenir agravos. Então, é difícil para o consumidor comum, a pessoa que está ali atrás daquele rótulo, saber tudo isso. É quase uma faculdade que você tem que saber para entender se aquele rótulo, se o cara está falando certo, se não está. A gente que já é assim mais descolada, né? A Juliana também já vi ela falando sobre isso. A gente já taca o olho lá no sem glúten, mas também olha no alergeno e olha no lactose agora e começa a ver se essa empresa contratou um profissional bom ou contratou um profissional ruim. Se a gente começa encontrando não contém lactose em produtos comuns, é alegação infundada, porque só pode colocar hoje no Brasil não contém lactose produtos que foram feitos com leite, que foram enzimados ou fermentados ou algum outro processo aonde essa lactose desceu. Então, são alimentos para fins especiais, a pessoa precisa testar esse alimento para ver se ele ficou com a porcentagem que a Anvisa exige, mas a gente vê, por exemplo, uma lata de leite de soja, um soy milk, por exemplo, que acho que é a Josapar que faz, está escrito lá, não contém lactose. Nunca teve leite ali. Eles não fizeram processo nenhum para tirar o leite, mas eles são grandes e eles usam essa alegação. E estão usando desde que começou, que essa resolução de lactose entrou. Então, a gente começa a ver no mundo lá do industrializado as conveniências, né, de cada empresa. Se contratou um bom profissional ou não, tem muita empresa que copia e cola. Vai no rótulo de alguma outra que já fez um pão com sementes e aí pega, copia lá e cola do mesmo jeito. Tem empresa que faz um único rótulo, manda imprimir e cola em todos os seus produtos, não importa. Nossa, como acontece isso? Então, nós estamos ainda desprotegidos em relação à indústria. Se a gente dá um passo mais para trás, começa a comprar de produtores artesanais, mais ainda, porque esses não têm que obedecer nenhuma legislação sobre a procedência do produto dele, sobre a verdade do que ele está dizendo. Se ele está vendendo lá sem glúten e se coloca um pouquinho de farinha de trigo para dar liga, para crescer mais, para render, ele não está sujeito a essa lei da rotulagem que os alimentos industrializados estão. Então, até você aprender tudo isso, que existe isso, né, que aquele vizinho seu que faz um bolo sem glúten que está te vendendo pode não ser sem glúten, demora, né? É só quem está com diagnóstico há mais tempo, quem pertence a grupos. Então, a gente está
ligado a alguma associação, a gente está no meio de um grupo de WhatsApp, de Facebook, ou no Telegram, a gente aprende muito, porque é um conhecimento que, se você for esperar você adquirir sozinho, vivendo, demora, né? Então, a experiência do outro é muito bom para a gente. Então, esse momento aqui hoje, muito bacana, essa ideia. A Juliana tem muita competência para falar do que ela tá, né, do que ela trouxe aqui, acho que pelos 3 lados. Ela é consumidora, ela é estudante de nutrição, já está se formando, ela é advogada, ela é a que vende também, então ela tem uma visão, assim, panorâmica, né, no sentido do panóptico ali, ela sabe tudo dessa situação, né. 4 lados, 5 lados, não, ela voltou com outro celular. Mas a nossa vida, né? É a nossa vida, rastrear, né? A gente até sabe. Hoje eu caí para trás porque no Instagram apareceu para mim um patrocinado lá, que é um produto que estão vendendo para quem tem hortinha em casa, para quem tem hortas. É tipo um líquido milagroso que você põe lá na sua horta, que ele vai fazer a sua cenoura ficar linda, a sua alface crescer, e aí está valendo. Você pode colocar esse líquido em qualquer fase da planta, em qualquer fase do seu plantio. Esse líquido é um bocacha líquido, que são fermentados a partir de cereais, né, que você tem ali muitos nutrientes que você joga lá na sua hortinha. Aí eu falei, ai meu Deus, a coisa está apertando, a gente fala para não comer muito embalado, para descascar mais, né, e a gente aí na hora que vai descascar o troço já vem com glúten, então você fica entre comer glúten e comer agrotóxico. O fato é que a cada passo que a gente avança, a gente vê que o degrau para chegar lá, a escada aumenta todo dia, né? Você alcança 2 degraus e a escada está aumentando. Semana passada eu vi algo no Globo Rural também que eu fiquei, putz, mas acho que era alguma coisa a ver com couve, não sei, era alguma coisa. Eu parei de ver Globo Rural, porque cada Globo Rural que eu via, eu descobria que, gente, a abelha come trigo, coitadinha. Tem alguns lugares que as colmeias ficam muito, muito fracas e sem alimento, então na entre-safra é dado a elas, em alguns lugares, né, um mel que foi fortificado com derivado de trigo, né? E eu falei, nossa, cada dia que eu via lá, eu via como esse trigo está em tudo, né? Acho que eu quero ignorar um pouco. Mas é isso, Léo, vou fechar meu microfone aqui. Obrigado pela oportunidade. Né? Adriana, os cogumelos, né? Os cogumelos é aquela velha história que a gente ainda vai demorar um tempo até saber, não vai ser rápido não, dos cogumelos. Se fica ou se não fica resíduo. Aqui a gente também tem produtoras, né? As produtoras também fazem esse papel aqui de rastreio. Aqui na sala a gente está com a Silvia, tá com a Sol, tá com a Paula. Quem mais está aqui? A Fer também. A Fer, então, a Bruna, então, pelas restrições que a Fer tem, o rastreio dela é 1000 vezes mais difícil que o nosso. Porque, para quem não conhece, a Fer, a filha da Bruna, tem alergia ao arroz. Né? Então, nossa dieta, que é muito à base de arroz, já dificulta 1000 vezes mais no caso dela. Então, o rastreio ali é mais complicado ainda. Né? São níveis, assim, níveis hard de dificuldade para rastrear as coisas. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário, que a gente já está se aproximando de 2 horas aqui de encontro, né? Acho que não é legal ir muito longo e ficar no máximo no nosso teto de 2 horas. Aproveitar a nossa convidada. Assim, segmento dos celíacos em termos de segmento de saúde, em termos de legislação, né? A gente sabe que o segmento de celíaco em termos de saúde é outra questão que a gente pode abordar numa próxima mesa redonda, que não é só tirar o glúten da dieta, né? A gente cada vez mais sabe que tem que fazer vários outros controles. Mas em termos de legislação, o que temos atualmente, pelo que eu entendo, daí Ju pode me corrigir se eu estiver errado, é o que está preconizado no protocolo clínico do SUS, que é o acompanhamento clínico com o gastro, né? Em algum caso também acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que é isso que vamos continuar a batalha para conseguir aqui em Cuiabá uma rede, né? Um espaço físico que possa fazer isso
como o hospital da UNB já faz, né, o Centro de Doença Celíaca lá do hospital da UNB faz, e como outros médicos em específico também fazem nas suas práticas clínicas. Não sei, Ju, tem alguma coisa diferente, assim, que tu saiba, em termos de legislação para o acompanhamento? O SUS, ele tem casos que eles consideram de pequena, eu me esqueci como que chama, cadê a Complexidade. 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 A endoscopia, ela está na média complexidade. Então, eles normalmente precisam fazer encaminhamento para isso. Mas o protocolo clínico do SUS diz que, se há suspeita, esse encaminhamento deve ser feito. Mas não é. Infelizmente, assim, eu não sei como é aí em Cuiabá. Aqui no Rio Grande do Sul, ou pelo menos eu posso dizer de São Leopoldo e de Novo Hamburgo, para você conseguir chegar a uma endoscopia é a base de muita briga. Aqui, não sei também, mas a Esther até colocou no chat, eu estava procurando informação, não achei, procurei no DataSUS também, não achei. Tu consegue ver a quantidade de procedimentos feitos por unidade federativa, né? E na região do Centro-Oeste, a unidade que mais faz exames pelo SUS para doença celíaca é Brasília, né? Basicamente, eu acho que muito a ver com o hospital ali, o Centro de Doença Celíaca. A segunda unidade, curiosamente, é Mato Grosso. Não é Mato Grosso do Sul. Eu imaginaria que fosse Mato Grosso do Sul, mas é Mato Grosso. E números absurdamente, o dobro de Mato Grosso do Sul e de Goiás. Eu não sei quem é que manda fazer. A gente tem que achar esses médicos, gente, que está pedindo. Eu fui procurar os dados de São Leopoldo, na época que a gente estava trabalhando para aprovar a lei lá. E a gente tinha 6 antitransglutaminase pedido. Não, aqui antitransglutaminase, quando eu vi, Brasília estava 1.000, Mato Grosso estava 400. É muito pouco. Um número expressivo se for pensar, né? Mas ainda assim é muito pouco. Mas ainda assim é muito pouco. Mas qual é a nossa questão, né? Quem são esses médicos que estão pedindo que a gente não conhece, enquanto grupo do Mato Grosso? Sim. Porque a gente tem dificuldade, a gente até montou uma cartela, assim, uma tabela com os médicos que a gente tem confiança, não os médicos, os profissionais da saúde, porque aí também envolvem as nutricionistas e outros profissionais. A gente montou uma tabela nossa, com a nossa busca, etc., e está disponível para os nossos membros, né, para os nossos congregados aí do grupo, e a gente tem essa dificuldade de ter médico que entenda, isso é todo lugar, isso a gente sabe que não é exclusividade nossa. Mas onde é que estão esses médicos que pedem 400 antitransglutaminase? E isso é uma coisa que a gente tem que achar, porque é esses daí que a gente tem que ir atrás para se apoiar. Agora, aqui em Brasília, Leonardo, no SUS mesmo não faz o teste de doença celíaca, não. Faz no centro de referência, que é lá no HUB. Que daí o que eu acho, Adriana? Eu acho que como ele também tem grana do SUS entrando, então entra por isso, entra aí. Não, mas eu perguntei outro dia ao pessoal do centro de referência se a verba da universidade era do SUS. Aí eu cheguei a fazer essa pergunta, eles falaram assim, olha, o laboratório, o exame que a gente faz aqui não é a verba do SUS. Eu vou até confirmar essa informação, entendeu? Mas vou confirmar. É interessante eu vou confirmar, ver. aí eu coloco lá no grupo, eu vou perguntar para a doutora Lenora da onde é a verba que sai os exames de doença celíaca feita no centro de referência do hospital universitário. É pelo SUS. Só lá faz. A Sol fez lá também. Então, eu tô falando, a minha filha, eu fiz aqui em Cuiabá, e como eu estava na busca de cura, né, até então, porque eu não conhecia a doença, né, há 9 anos atrás, então, onde me mandavam ir, eu catava minha malinha e minha filha, eu ia para aquele lugar. E o último lugar para eu me conscientizar e cair minha ficha e acordar para a vida, e falei que é isso, ponto final, né, foi em Brasília. E daí eu fui no Centro de Doenças Celíacas, na UNB, junto com a doutora Lenora Gandolfi, e lá todos os exames são feitos pelo SUS, tanto que quando eu fui fazer, ela me perguntou, você tem carteirinha do SUS? Eu falei, não, porque eu nunca fiz nada pelo SUS. Aí eu tive que abrir a carteirinha, fazer carteirinha para minha filha, para mim, para poder estar fazendo os exames lá.
E do meu sogro também, que na época quem me acompanhou foi o meu sogro, né? Então, tanto eu quanto meu esposo e meu sogro e minha filha, nós fizemos todos os exames que ela solicitou lá na UNB pelo SUS. Talvez ali o Paulo está colocando, né, que não tem verba do SUS, é convênio com a UNB. São coisas que a gente não entende exatamente como é que está a organização. Pode ser que a gestão, profissionais, que eu digo, há 9 etc. anos atrás, há 8 anos atrás, né? Não, mas esse dado que a gente viu da quantidade de procedimentos que tem 1.000 lá em Brasília é do ano passado, é o ano passado inteiro. Então foram feitos, põe aí uma média de 80 procedimentos mês, né? 80 procedimentos mês, o H ali funciona 4 semanas por mês, dá um encaminhamento médio de 20 procedimentos por semana. É bastante. É bastante. Gente, acontece que o HUB, ele é rede SUS. Eu trabalho na UNB, o HUB é rede SUS. O que acontece, como acontece em outras federais, em outros órgãos públicos? Eles podem buscar parcerias, emendas parlamentares, às vezes uma empresa até privada que patrocina alguma coisa, como a gente viu aqui essa semana aqui em Brasília, inaugurando hospital que foi feito com iniciativa privada. Só que eu acredito que na hora de prestar as contas, de colocar o resultado, como ele é um hospital rede SUS, entra tudo como SUS. Mesmo que a verba fim, talvez para alguns exames de lá de dentro, eu acho que aquele exame que ela faz genético, né? Tem um que ela faz aquele perfil genético, mesmo que isso não seja exatamente com uma verba do SUS, seja conseguido por outro tipo, mas ele é rede SUS, então aí eu penso que o resultado tem que sair como rede SUS, entendeu? Por isso que aparece diferenciado de outros, porque daí como eles têm uma verba mais específica, né, e por que daí não faz em outro hospital, por exemplo, né, porque talvez ali receba essa verba mais direcionada, mas ele compõe SUS, tanto que se a gente não tiver carteirinha, você não é atendido lá. É que a gente tem que diferenciar atendimento médico de procedimentos, né, procedimentos, etc. Uma coisa é como o médico é pago, pode ser aí com convênio com a universidade, com outras coisas, mas os procedimentos, o dinheiro provavelmente não vem da universidade. Daí tem as empresas, os hospitais, as empresas hospitalares, né, que desde o governo Dilma estão funcionando. Pessoal, eu preciso me despedir de vocês para dar comida para minhas pequenininhas. Sim, sim. Gente, vamos encerrar aqui então. Vamos fazer aqui, vou fechar lá a nossa presença e vou fazer aqui ao vivo o nosso sorteio. Fechei aqui, tive 22 respostas, e daí eu vou fazer aqui o clique sorteio. Da empresa brasileira, foi uma lei criada pelo... Me dizem se já foi aí a tela? Agora está abrindo, Léo. Agora sim, abriu. Então, tivemos 22 pessoas ali que assinaram a lista, então vai sortear um número entre 1 e 22, e o sorteio vale uma cesta de produtos da Vitalin, que a Vitalin vai mandar para qualquer lugar do Brasil. Por isso que eu falei que pode ser qualquer lugar. Então, auditoria, todo mundo pronto? Posso clicar, testar sorteio? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Foi. Número 9. Vamos ver quem é o número 9. Auditoria, marcar o número 9. Agora vamos ver quem era o número 9. Agora eu travei. Foi só para deixar vocês no clima que eu travei, né? Aqui está o número 10, que era Sol. Não é tu, Sol. Vamos ver quem é o 9. Dan, 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 dan. Celina! Olha, eu tinha sido antes da Celina. Então, Celina ganhou uma caixa da Vitalin, de produtos da Vitalin. Ai, que delícia! Não, eu tinha ficado sem a internet aqui, caiu, fechei tudo, agora voltei só para ganhar. Acho que não vale, então, mais a Celina. Quem está de acordo tem que sortear de novo. Vamos sortear de novo. Não, tô brincando. Não, eu estava online bem na hora. Gente, muitíssimo obrigado pela presença. Muito feliz. Muitíssimo obrigado pela presença. Então, a ideia é fazer esses encontros mensais, né?
Próximo mês vai ser Cozinhando Juntos, ainda estamos confirmando o convidado ou a convidada, mas a ideia é fazer tema junino, então preparem aí seus apetrechos e vamos juntos no fim de junho. E sempre vamos difundir, ó, nós tivemos hoje uma média chegamos a 30 pessoas na sala, né? Então, acho que numa reunião presencial a gente não conseguiria tanta gente, não. Não. Né? E foi bacana que a gente conseguiu congregar também pessoas de outros estados. Brasília, querendo ou não, é muito fácil para Cuiabá chegar, né? Querendo ou não, a gente está sempre indo para Brasília, então já forma também a rede Cuiabá-Brasília. Quando Brasília quiser vir aqui a Cuiabá, a gente vai levar vocês na Primos, com certeza, porque é o lugar que a gente tem para ir, e depois a gente faz uma janta com produtos do pessoal daqui. É isso, gente, muitíssimo obrigado. Vou parar aqui a gravação, depois vai estar no nosso canal do YouTube, lá do Celíacos MT,